Agora. Meu amigo Ô, Rodrigo, meu nobre, tudo bem? Como é que tudo você está? ótimo, Maravilha, maravilha. maravilha, maravilha. Bom falar contigo. Como é que, Alegria muito grande estar aqui com você. como é que estamos aí nas vésperas desse 7 de setembro? Como é que Num, está es- o clima? num estado de perplexidade, misturado com ansiedade, misturado com incredulidade, né, Rodrigo? Jamais a gente imaginaria, nem nos nossos sonhos mais loucos, a gente imaginar que a gente viveria o que a gente está vendo hoje no Brasil. O desafio é a credulidade, né? Eu confesso que eu estou realmente espantado, realmente espantado. Estou realmente perplexo com o que a esquerda vem fazendo, com a hostilidade da oposição, com o uso de toda a canalice possível, imaginável e inimaginável. Né? São incapazes, capazes de tudo. Essa que é a realidade. Né? São É, incapazes, capazes de tudo. a gente está assistindo o grancismo em estado puro. Eu digo a Hoje, vocês, as pessoas que tomam esse veneno conscientemente, porque a maioria toma conscientemente e toma porque acha que tem que ofere um benefício momentâneo da destruição de 3 ou 4 adversários. Não percebe que está plantando, né, a semente de um mecanismo que vai destruir a todo mundo que se opor a ele, inclusive eles. Então, sim, a canalice é tão grande que hoje, na Folha de São Paulo, tem um artigo em que o título é basicamente o seguinte, acusando o Bolsonaro e, enfim, aqueles que o apoiam, de subverter, né, de fazer uma inversão da lógica e da narrativa, é, porque nesse 7 de setembro o discurso seria em prol da democracia, em prol da liberdade, mas o real intento seria um intento antidemocrático, golpista, etc, etc. Quer dizer, é chocante, é espantoso, né? É algo grotesco que a gente assista, né? Uma oposição que usa do Supremo Tribunal Federal de modo despudorado, né? Usa do Supremo Tribunal Federal sem qualquer limite para obstaculizar o governo, na medida em que essa esquerda não consegue colocar povo na rua e não consegue a maioria no Congresso para fazer o impeachment do Bolsonaro. Então, quer dizer, na medida em que eles não têm estas duas vias, sobra à esquerda obstaculizar o governo via Supremo Tribunal Federal. E aí o que a gente observa é toda a gama de maldades sendo posta para fora para tentar chegar a um impasse, né? Ou seja, eles obstaculizam a todo momento e aí criam uma profecia autorrealizável, né? Ou seja, eles testam os limites da presidência e aí quando a presidência e se a presidência tomar alguma atitude efetiva, aí eles vão dizer, tá vendo? Eu estava já avisando que ele era antidemocrático. Então eles estão armando, né, algo que se coloca como uma profecia autorrealizável. É dramático isso. o que não dá para entender, né, Rodrigo, é que no frigir dos ovos, o poder ele se estabelece pelos seus próprios meios. E quem entra num jogo de pôquer blefando precisa saber jogar pôquer. E aí me lembra muito uma frase atribuída ao ídolo máximo das esquerdas, ditador sanguinário, homicida, genocida, um dos piores seres humanos que já pisou na face dessa terra, que é Stalin,
quando levaram para ele, se eu não me engano, uma mensagem de reprovação do Papa. Eu não me lembro qual era o Papa. Eu vou arriscar aqui que era Pio X. E aí a resposta de Stalin foi: quantas divisões de exército tem o Papa? Fica essa ponderação, porque blefe numa situação como essa, esticar a corda numa situação como a que a gente está vivendo. Rodrigo, não sei se você saiu nas ruas aqui no Rio de Janeiro nos últimos 2 dias. Eu tive a impressão que eu estava no Afeganistão com o Talibã do lado e o Estado Islâmico do outro. Isso é fruto direto de uma decisão judicial que foi tomada em Brasília, que afetou a vida de nós, cidadãos aqui do Rio de Janeiro, das nossas esposas, dos nossos filhos. Isso tudo tem limite. Esse jogo de política vazio, pernóstico, vaidoso, em flagrante violação com a realidade que a gente conhece, isso tem um limite, né, Rodrigo? Sim, as ações têm consequências, né? As ações têm consequências. Porque o Supremo, ele, nesse momento, ele tem tomado atitudes que são, já não são nem mais, digamos assim, de constitucionalidade duvidosa. A questão ela já descambou para o absurdo, para o estapafúrdio, para o grotesco, né? Ela já descambou para aquilo que há de pior, porque o Supremo ele se intromete em assuntos que não têm natureza constitucional, que não têm qualquer relevância constitucional, e ele mesmo assim faz o que a todo momento está dizendo, né? Intime-se o presidente da República para explicar isso, intime-se o presidente da República em 48 horas para explicar aquilo, né? Obstrui a todo momento nomeações, ações, projetos, iniciativas, prende pessoas por exprimir opiniões, se tornou o tutor daquilo que pode ser dito e daquilo que tem que ser castigado, né? Uma espécie de censor prévio, de modo absolutamente grotesco e inconstitucional, travando, bloqueando, né, meios de pagamento das pessoas que falam de modo contrário aos seus interesses. Então, a gente está numa situação em que a liberdade está sendo ameaçada, está sendo solapada, as pessoas estão sendo presas, estão sendo sufocadas economicamente, né, estão sendo, portanto, inviabilizadas na sua própria sobrevivência, portanto, a ação ao modo chinês, ao modo, enfim, de ditaduras. E, ao mesmo tempo, são estes que acusam o governo Bolsonaro de tentar um golpe, de ser golpista, de ser autoritário, de ameaçar a democracia. Quer dizer, é grotesco. Realmente, eu jamais ia imaginar nos meus anos de atividade política que eu iria me deparar com um cenário tão grotesco quanto esse. E que a gente não sabe como é que vai terminar, né? Esse é o ponto. Esses atores, determinados atores, Rodrigo, não me surpreendem, porque o que eles estão fazendo é seguir a cartilha muito bem explicada, muito bem divulgada por ideólogos, né? Lá atrás, Gramsci, depois Saul Alinsky, isso tudo está explicadinho. Acuse-os daquilo que você faz, esses comportamentos, essas táticas, eles estão muito explicados e são comportamentos esperados de operadores ideológicos infiltrados nas instituições. O que me surpreende, Rodrigo, me deixa desgostoso
às vezes me enoja, me revolta, é ver pessoas que há 2, 3 anos atrás estavam do nosso lado, dizendo que estavam combatendo pela liberdade, né, pelo liberalismo, pela democracia, e que hoje estão aplaudindo esses, não tem outra expressão, esses abortos da justiça. Né? Eu, como cidadão, a minha revolta é tão grande que eu comecei a praticar um autopoliciamento da minha expressão para que eu não me torne vítima desse mecanismo, né, grotesco que está vendo aí. E eu tenho dificuldade de aceitar a quantidade de pessoas que eu conheço, que você conhece, né, que subiram com a gente em carro de som, que participaram de reuniões, que a gente olhava e dizia, esse é um companheiro democrata, liberal, conservador, sei lá o quê, e que hoje estão aplaudindo isso, Rodrigo. E que hoje estão dizendo, não, realmente tem que prender mesmo. Porque, olha, ontem eu participo de uns 300 grupos de WhatsApp, né? E ontem uma pessoa de um grupo de WhatsApp disse, não, olha, tem que realmente prender o Roberto Jefferson, inadmissível terrorismo, ameaça de terrorismo. Eu respondi assim, eu também acho, todo terrorismo é inaceitável. Aí eu mandei uma fotografia daquelas manifestações que aconteceram em Brasília, durante o governo Temer, que destruíram prédios, tocaram fogo. A foto é de um manifestante, entre aspas, jogando um coquetel Molotov dentro de um dos prédios de Brasília que já está em chamas. Aí eu perguntei a ele o seguinte, curioso só que essa repressão ao terrorismo começou só em janeiro de 2019, né? Porque antes não existia isso. Então esse cinismo, essa hipocrisia, essa subserviência ideológica inaceitável, isso, olha, eu acho que nós, Rodrigo, rompemos uma barreira. As máscaras caíram. Se o povo brasileiro precisava de uma lição sobre o que é de verdade a ideologia de esquerda, sobre a face totalitária, né, desumana, perversa da ideologia de esquerda, a gente acabou de ter essa lição, né? Não, certamente você coloca aí Alinsky, o pensamento gramscista, mas eu vou até um pouquinho mais atrás. Tem uma obra de Trotsky, Leon Trotsky, de 1938, se não me falha a memória. E aí, dependendo da tradução em português, tem títulos diferentes, mas o nome é A Nossa Moral e a dos Outros. E nesse livro, A Nossa Moral e a dos Outros, o Trotsky ele analisa a moral revolucionária em face da moral burguesa, digamos assim, né? Aquela que nos guia, né? Os valores. E aí ele, basicamente, nessa obra, você tem ali uma análise, né, da moralidade burguesa, cristã, pautada em princípios, pautada, portanto, em determinados valores, determinadas crenças, né? Um respeito às liberdades individuais, questões ligadas à possibilidade, né, de uma livre manifestação de ideias, questões que digam respeito a direitos básicos, fundamentais de ir e vir, direito de propriedade, enfim, toda uma moralidade construída, né, sob valores judaico-cristãos, enfim. Essa moralidade burguesa, Trotsky diz, né, essa não nos serve, porque o nosso compromisso é o compromisso com a revolução. E se o nosso compromisso é o compromisso com a revolução, nós não podemos ser pautados por essa moralidade burguesa. Logo, a moralidade revolucionária ela tem a ver com os fins. E é por isso que
todas as atrocidades que sejam feitas são sempre justificadas porque os fins são os fins revolucionários. O compromisso deles é com a revolução, então, portanto, nada acerca dos valores, dos princípios, das motivações que nos guiam afetam a mente revolucionária. Esses sociopatas, na verdade, eles, portanto, podem matar, podem roubar, podem sequestrar, podem assaltar, podem mentir, podem cair em contradição a qualquer momento, mas tudo é justificável porque o fim maior é o fim revolucionário. Então, com o esquerdista não dá para confiar, não dá para transigir, não dá para negociar, não tem como fazer qualquer tipo de acordo com essa gente. E é isso que a gente está vendo agora. E eles não escondem isso, quer dizer, eles confessam isso. Isso está dito ao longo de todo o século XX, né? Os ideólogos marxistas falando sobre isso, eles falam aos quatro cantos sobre o seu autoritarismo e sobre a sua aberração comportamental, e agora é o que a gente está vendo aí instalado no Brasil. É dramático. Eu achei muito interessante sua observação, Rodrigo, que me ocorreu agora o seguinte: o Saul Alinsky diz, né, que a única coisa inaceitável é não usar todos os meios disponíveis para atingir o fim. E aí me ocorreu agora o seguinte: o esquerdista, na verdade, ele não quer o fim. O que interessa para ele é os meios. O que interessa para ele é roubar, matar, expropriar, estuprar. Isso aí é o socialismo, essa é a definição de socialismo. O fim é um objetivo que não chega nunca, né? Sim, é o dia em que vai ser... Né? Até porque esse achei fim é utópico. É utópico. E achei interessante você falar do Trotsky, porque o Trotsky experimentou no próprio crânio a realidade socialista, né? Muita gente não sabe disso. Então, para quem não sabe, eu vou explicar. O Trotsky, além de co-revolucionário, né? Estava ali do lado de Lenin, o Trotsky, ele foi o criador do Exército Vermelho, minha gente. O Trotsky criou o Exército Vermelho. Até que chegou o momento em que ele teve ali um pequeno desentendimento com Lenin, ele teve que sair fugido da Rússia, ele foi se esconder do outro lado do mundo, no México, e ele foi achado pelos operadores do socialismo democrático que enfiaram uma picareta na cabeça dele. Então, isso é tudo que vocês precisam saber sobre o amor socialista, sobre o Estado democrático de direito, né? Porque todo país socialista tem democrático no nome. Sim, esse pessoal ele fica sempre dizendo assim, mais amor, menos ódio, né? Mas a intolerância, né? A intolerância é a marca registrada da esquerda, né? E aí, pegando carona nisso, no que você acaba de colocar em relação àqueles que estavam perfilados, né? Até pouco tempo atrás, estávamos todos nós na mesma barricada. Me conta um pouco sobre o livro que você está lançando e sobre como é que está essa história, até porque me parece que tinha gente que estava perfilado lá e agora está do outro lado, né? Olha, Rodrigo, o meu livro se chama... Meu último livro, meu quarto livro, se chama Os Inocentes do Leblon. Ele conta uma história que você acompanhou de perto, né? Você foi testemunha dessa história, até personagem, que foi a história da concepção, da criação do novo. Partido Novo foi um sonho, uma esperança que nós todos compartilhamos, de uma política diferente, de um caminho diferente, que infelizmente, por razões até que eu classificaria de triviais, de pequenas, né, perdeu o seu caminho, apesar de, na constelação na nossa constelação partidária,
teve o mérito de eleger alguns parlamentares, um governador, né? Que eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho orgulho, porque eu fui um dos que participou da concepção, você também, uma contribuição muito importante. Mas o livro conta essa história. E o mais importante, Rodrigo, do meu livro, nesse momento, é que ele é um retrato de um tempo em que nós estávamos todos unidos em torno de um ideal nobre. Quando as pessoas lerem o meu livro e observarem isso, compararem com a situação de hoje, vão ficar surpresos, né? Aham. Deu um probleminha só de conexão aqui. Essa última parte da tua fala, eu acabei não escutando. Teria como só repetir essa... Então, o mais interessante, todos juntos em torno do mesmo ideal. Alô? Tá me ouvindo? Alô? Tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tranquilo. Tô te ouvindo, perfeito. Essa semana eu fiz uma live com o Marcel Van Hatten, e algum tempo atrás eu fiz também uma outra live com o Rodrigo Saraiva Marinho, e ambos expressam uma certa perplexidade, né, com os descaminhos do novo, né? Inclusive o próprio Marcel fazendo críticas e votando contra, digamos assim, as posições indicadas pelo Novo em relação ao voto aditável, né? E mencionando justamente aquilo, quer dizer, a política ela deve ser feita por princípios e não por conveniências, porque o que nós observamos aí é que pessoas como o João Amoedo, né, que até outro dia defendia bandeiras como o voto auditável, agora promove uma oposição insana e ferrenha ao governo Bolsonaro, né? O próprio Rodrigo Saraiva Marinho também externando uma série de perplexidades em relação ao partido, né? E a gente vê também, por outro lado, também pessoas que eu considerava, digamos assim, promissoras, digamos assim, no campo da oposição, no campo da defesa da liberdade, enfim, como era o pessoal do MBL, por exemplo, né? E que o MBL também é outro grupo, outro conjunto de pessoas que acabou se perdendo no meio desse caminho, né? Acabou se aliando justamente com aqueles que combatíamos até algum tempo atrás, né? O MBL e o Novo eu classifico aí de duas grandes decepções, digamos assim, né? São questões que se tornam emblemáticas, eu acho, no campo da chamada nova direita, né? No campo da chamada nova direita. E é muito difícil um cenário dessa natureza, né? Porque além deles, toda uma série de pessoas que foram eleitas lá surfando o Bolsonaro, né? E que hoje estão aí absolutamente hostis ao governo, né? Por razões absurdas, por razões sem nenhum sentido, né? Mas e dentro desse cenário, como é que você vê, né? Como é que você vê os possíveis desdobramentos mais imediatos e os desdobramentos em 22? Como é que você está fazendo a leitura disso? Pergunta que eu não sei responder. É muito difícil prever o que vai acontecer no Brasil nos próximos dias, quanto mais nos próximos meses ou no próximo ano.
Eu compartilho da sua perplexidade. Acho que um parlamentar, por exemplo, do calibre do Marcel Van Hatten, eu tenho orgulho de ter ajudado a criar um partido que elegeu o Marcel Van Hatten. Quanto ao Rodrigo Saraiva Marinho, ele sabe muito bem onde ele está se metendo. O Rodrigo Saraiva Marinho participou dos primórdios do Partido Novo e acompanhou o processo inteiro. Eu acho difícil ele ter... A gente sabe que a vida política, a atividade política, ela não pode ser a busca de uma perfeição. Não existe partido perfeito, não existe momento perfeito, não existe aliado perfeito. Na política, nós temos que ter nossos ideais, nossa visão, e a gente vai seguindo o caminho que as circunstâncias nos permitem, sem abrir mão dos nossos ideais, das nossas visões. Eu não tenho nenhuma explicação para esses movimentos que passaram do lado de cá para o lado de lá. Eu fico completamente estupefato, mas a política, eu já expliquei para as pessoas, é isso, né? Há um ano atrás, você estava confiando em alguém, você tirou uma foto do lado dele, todo mundo... Essa pessoa fez uma coisa que você... Né? 6 meses depois, essa pessoa fez uma coisa que você repudia totalmente. No Brasil, essa circunstância, hoje no Brasil, isso acontece com uma velocidade assustadora, né? E vamos observar que nesse andar, né, de temas políticos, é extremamente preocupante, é extremamente, digamos assim, qual seria a palavra mais adequada? Eu diria temerário, né? Diria temerário, previsões de longo prazo, porque a crise institucional, né, a crise entre os poderes, o embate que nós temos agora entre a esquerda, né, no Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional com figuras, né, absolutamente hostis também, como é o caso desse Pacheco, que enterra de modo autoritário, digamos assim, a qualquer discussão acerca do impeachment de Alexandre de Moraes, né? E assim sucessivamente. Quer dizer, num cenário tão dramático e tão polarizado, a gente observar as pessoas que até outro dia, né, estavam ali perfiladas, lutando pela liberdade, se associando, né, ao PT, se associando aos setores progressistas, né, fazendo coro com essa gente e buscando, né, robustecer a instabilidade do governo, a crise, né, e, por consequência, gerando a instabilidade do governo, é verdadeiramente dramático, né? Isso só mostra que a nossa estrutura político-eleitoral precisa ser alterada com urgência, né? Só que o que nós mais assistimos, o que nós mais percebemos são discussões vazias no Congresso Nacional e as comissões eleitorais que foram instituídas, o único resultado concreto que nós temos aí é a volta das coligações, né? A comissão eleitoral que tratava do voto auditável foi um desastre. A comissão que tratava da reforma eleitoral rechaçou uma série de posições, rechaçou candidaturas independentes, rechaçou partidos locais, rechaçou mandatos coletivos, rechaçou, enfim, uma série de boas propostas, rechaçou a volta de financiamento privado, e a única coisa de concreto que foi aprovada ali foi a volta da coligação,
que é né, a associação de todos com todos pelo poder, e a outra comissão eleitoral que nós tivemos, que foi a comissão de reforma do Código Eleitoral, só fez piorar a legislação, porque facilitou a vida dos partidos políticos no que se refere à prestação de contas, diminuiu as multas dadas aos partidos políticos, diminuiu os prazos para que essas punições sejam aplicadas. Ou seja, portanto, é assustador que, quando se pensa em reforma no âmbito político-eleitoral, quando se tem um momento tão acirrado quanto esse, as reformas que surgem são reformas que pioram o cenário, e aqueles que poderiam ter combatido, ajudado, enfim, se empenhado, mudam de lado. Então é um cenário que a gente não sabe que fim vai ter, né? Então a dinâmica, né, só faz aumentar, a tensão só cresce, e o jogo, né, de acusações falsas feitas pela imprensa por essa, digamos assim, oposição é cada vez maior, né? O clima é tenso e a gente não sabe como é que isso vai terminar. Está me ouvindo? Tô. É isso, Rodrigo. Essa atuação da Comissão Especial da Reforma Eleitoral foi patética, né? Uma vez por semana, a relatora vinha com fritas, no outro dia era frango ao molho. Era uma coisa sem pé nem cabeça, totalmente. Discussões a cargo da sociedade, ver se preferia sistema proporcional ou distritão. Nenhum eleitor foi consultado. A gente esteve à beira de adotar o distritão, o partido preferencial para a presidência da República. Para presidente da República, em que você A conexão do Roberto, acho que caiu. Ele deve estar voltando daqui a pouco. A conexão dele estava bastante instável. Eu vou enviar novamente o convite aqui. Enviando aqui a solicitação novamente. Opa! Oi, Rodrigo. Tá, voltei. Voltou. O Instagram se tem uma perseguição comigo. A próxima a gente faz Sempre no YouTube, então. A próxima a gente faz no YouTube. É melhor. Mas, enfim, a atuação dessa comissão especial foi patética. Eles deram a volta ao mundo para andar 5 centímetros e acabaram num retrocesso que foi o retorno da coligação, né? Então, não discutiram nada de avante, tiraram esse tal de voto preferencial aí do bolso, parece que foi uma sugestão de um parlamentar aí do Novo, que eu nem sei quem é, uma coisa absolutamente bizarra. A gente votaria nos candidatos majoritários para 5 nomes, e aí ia ser feito um algoritmo maluco em ordem de preferência, enfim, um absurdo. E essa, eu acho, Rodrigo, que é a grande barreira hoje entre o povo e a sua representação no Congresso, né? É um sistema de votação que o eleitor não entende, que não reflete a vontade popular
e cria esse abismo gigantesco entre o povo e os seus supostos representantes, né? Dentro desse cenário, qual é a tua posição sobre a questão do distritão? Porque o distritão, em tese, ainda vai ser debatido, porque agora os temas vão ao Senado. Como a Câmara havia aprovado o distritão, como é que você via o tema? Eu acho que o voto distrital... Primeiro, não existe sistema de votação perfeito. Todos têm vantagens e desvantagens. Não existe... As pessoas, às vezes, ficam com a ilusão de que vamos criar aqui um sistema de votação perfeito. Não existe isso. Eu gosto muito do distrital, da forma que ele é praticado nos Estados Unidos, né? Que não é distritão. Você cria distritos pequenos e cada partido lança um só candidato. Aí você tem que escolher entre 20 ou 30 candidatos, você escolhe o seu. Hoje você tem que escolher entre centenas ou milhares de candidatos. Isso é inviável, não funciona, é enganação. Isso serve para eleger cacique político, isso serve para venda de voto. Esse distrital que eu gosto nunca esteve em discussão. Esteve em discussão o distritão, onde o distrito é o Estado. Eu acho que é melhor do que o proporcional. Porque o proporcional ninguém entende. Se você parar uma pessoa na rua hoje e perguntar, vem cá, você é eleitor? Sou. Me explica como é que funciona o sistema proporcional. Ninguém sabe explicar. Então, o distritão tem uma vantagem enorme, que é o fato do eleitor entender o resultado. Os mais votados são eleitos. Aí as pessoas dizem, mas aí não vai ter representação de minorias. Amigo, não existe sistema perfeito. A única forma, né, num sistema democrático, são eleitos aqueles que o povo quer que sejam eleitos. Se o povo não quer que minorias sejam eleitas, quem disse que uma determinada poder da República tem o direito de forçar essa eleição na garganta abaixo, né, dos eleitores? Na minha opinião, não existe esse direito. Então, eu acho que o sistema distritão tem uma grande vantagem, que é a facilidade do entendendo. E é lógico, Rodrigo, que isso as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender, né? Num sistema democrático, com voto universal obrigatório e uma imprensa totalmente manipulada e enviesada, o poder da celebridade é gigantesco. Então, você tem uma militância de muitos anos, tem um conhecimento jurídico vasto, eu acompanho o seu ativismo, né? Eu tenho aqui o esforço que eu faço. Nada disso vale nada diante de um youtuber que tem 40 milhões de seguidores ou de uma moça que acabou de sair do BBB. Ela vai ser eleita para o cargo que ela quiser. Isso e em qualquer sistema. Sim, em qualquer sistema. Em qualquer sistema. Distritão, distrital misto, proporcional, lista aberta, lista fechada. Ela vai ser qualquer que seja o sistema, porque o famoso sempre tem vantagem. Sempre tem vantagem. Isso é característica da democracia. Sim. Democracia é dar o poder àquele que teve mais votos. A única coisa que eu consigo imaginar, Rodrigo, eu posso estar errado nisso, mas eu acho que quando a gente acabar com o voto obrigatório, esse sistema perverso vai sofrer um impacto. Primeiro, porque a quantidade de pessoas que votam vai cair muito. Então, em vez de ter dezenas de milhões de pessoas, a gente vai ter um número muito menor. Eu acho que a competição pelo voto tende a se tornar mais ideológica. Mas quem vai se dar o trabalho de sair de casa para votar é quem realmente tem uma bandeira, tem ou alguém que foi pago. Mas alguém que foi pago, isso acontece hoje. Sim. No nosso sistema de hoje. As pessoas não sabem disso. As pessoas votam por causa de R$50. Isso ocorre hoje no nosso sistema. Se você olhar as eleições do ano passado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você vai ver que, né, com poucas exceções que são celebridades,
a maioria das pessoas que foram eleitas são pessoas que estão aí, né, vão para o 5º mandato, para o 6º mandato. São aqueles vereadores que têm uma fazenda de votos, que cultivam. Essa é a nossa realidade, não tem sistema perfeito. Sim, eu acho que a única... E o sistema ele é feito para a perpetuação do poder. Essa que é a realidade. Primeiro a campanha... Como é que você quer que... Como é que você quer que um Congresso que foi eleito se beneficiando dessas regras vá mudar as regras para satisfazer as aspirações do eleitor e se prejudicar e correr o risco de não ter o próximo mandato, né? Sim, uma reforma eleitoral, que chegue a resultados minimamente decentes, ela deveria vir de uma constituinte que redefinisse, né, por completo essas regras, mas uma constituinte através de uma Assembleia Constituinte. Porque o grande problema é que no Brasil nós sempre recorremos ao expediente do chamado Congresso Constituinte, onde aqueles que elaboram a Constituição também são deputados e senadores. E aí há um conflito de interesses, que é justamente esse conflito de interesses que você coloca. Ou seja, quem está redigindo o texto constitucional, a reforma de um texto constitucional, né, uma PEC, enfim, é um deputado e um senador que está interessado na manutenção das regras que permitiu que ele lá chegasse. Já numa Assembleia Constituinte pura, aqueles que estão lá não são deputados e senadores, são apenas e tão somente constituintes, cujo trabalho se encerrará assim que o texto constitucional for reformado, for terminado. E, portanto, não existe ali, naquele contexto, qualquer conflito de interesse, porque eles não terão a continuidade de seus mandatos. Então, esse é um grande ponto. E nessa linha, né, recentemente anuncia o Luiz Felipe de Orleans de Bragança um projeto, né, uma proposta de nova Constituição que sirva para embasar debates, né? Eu gosto muito da ideia de termos uma nova Constituição, por um lado, justamente porque uma Assembleia Constituinte pura permitiria uma série de debates sem a existência de conflitos de interesse. Mas, ao mesmo tempo, enquanto não há uma supremacia, digamos assim, na guerra cultural, eu tenho medo de que essa nova Constituição, na verdade, piore a situação ainda mais. Como conservador, eu sempre tenho muito medo de reformas, porque a reforma sempre pode piorar, né? Esse é o ponto. Não existe dúvida sobre isso, Rodrigo. Eu acho que uma Assembleia Constituinte genuína, legítima, deveria ser, primeiro, compostas por pessoas que jamais, depois dessa Assembleia, terão a possibilidade de se concorrer a qualquer eleição. Então, você, Rodrigo, vai participar da formulação da nova Constituição brasileira e essa vai ser a única função pública que você vai exercer na sua vida. Depois você vai embora, vai cuidar da sua família, jamais. E eu acho, e eu vou te dizer uma coisa que eu li num livro há muito tempo atrás, que fazia algumas questões muito interessantes sobre representatividade. Eu acho que metade dessa Assembleia Constituinte tinha que ser escolhida por sorteio. Faz aí uma lista de todos os brasileiros acima de 18 anos, né, que sabem ler e escrever, que não têm ficha criminal, que nunca tiveram cargo político. A gente pode afinar isso um pouco. Sorteia 30 ou 40.
sorteia aleatoriamente. E aí, né, o seu João, que trabalha como porteiro aqui no bairro de Copacabana, foi sorteado. Seu João, o senhor vai sentar lá agora e o senhor vai escrever a próxima Constituição do Brasil. Porque a Constituição do Brasil, a Constituição de um país, ela tem que refletir, além de princípios universais que a gente conhece, ela tem que refletir as aspirações do povo, né? O seu João, o senhor acha certo que na Constituição tenha esse artigo aqui que cria um troço chamado foro privilegiado, seu João? Olha, sabe o que significa isso, seu João? Significa o seguinte: se o senhor cometer um crime, o senhor vai ser tratado a ferro e fogo. Agora, se o outro ali cometer um crime, ele vai ter uma série de... Não, claro que eu não acho certo. Então, tire esse artigo da Constituição. A gente tem que encontrar, Rodrigo, um mecanismo como esse, né? E é como você falou, hoje nós estamos perdendo a guerra cultural feio. A gente vive num país em que a notícia que eu vi ontem, que estava reverberando nas redes sociais, era o elogio de uma revista de fisiculturismo aos músculos das coxas de um ex-presidiário que foi presidente da República durante 2 mandatos. Aí foi indiciado, foi condenado. A notícia era essa: os fisiculturistas elogiando os músculos das coxas do tal cidadão. Rodrigo, a gente está perdendo essa guerra cultural feio. Se amanhã é formada uma Assembleia Constituinte, você pode ter certeza que vai ser uma Assembleia Constituinte socialista, progressista, seja lá o termo que é o drama que o México, é o drama que o Chile está enfrentando agora, né? O Chile convocou uma... Aliás, foi uma situação absolutamente desastrada, né? Porque o Piñera não soube manejar a pressão política que sofreu para, digamos assim, tentar contornar a crise política em que ele se encontrava. Concordou em convocar uma Assembleia Constituinte, e agora está um cenário complicado, porque a Assembleia Constituinte chilena é uma maioria ali, há um predomínio, digamos assim, de uma mentalidade socialista, progressista, né? E a Constituição chilena, que vai sair desse processo, muito provavelmente vai destruir uma série de liberdades que hoje o Chile experimenta, né? Então, primeiro é fundamental consolidar posições na guerra cultural. Depois, se pensar na estruturação de reformas mais profundas e, quiçá, uma nova Constituição. Nossa Constituição ela é um lixo, mas... lixo. E nem ela está sendo obedecida. Exatamente. Veja que a situação é tão dramática que ela é um lixo de Constituição, ela é uma Constituição que institui o socialismo, né? Que dá poderes excessivos ao Estado, trata o cidadão como uma espécie de quase que incapaz de decidir pela sua própria vida, né? Intervém a todo momento e em todos os assuntos, né? Torna a propriedade privada e a economia de mercado falácias, mentiras, né? Mas, de qualquer sorte, é a Constituição que temos e nem ela está sendo respeitada pelas instituições que estão dominadas pela esquerda. Você imagina, neste cenário, a convocação de uma nova Constituinte, o número de constituintes com bandeiras progressistas seria flagrante, né? Teríamos aí um resultado Rodrigo, final pior. Isso me parece uma notícia que eu li hoje na Fox News, de que o governo do presidente Biden
está compartilhando informações e cooperando com o Talibã para tentar minimizar o dano aos americanos que ainda estão nos Estados Unidos, né? E você viu que hoje teve um atentado do Estado Islâmico, atentado suicida, 2 atentados de bombas. Então, amigo, não tem conversa com o Talibã. Eu até coloquei no Twitter hoje, parafraseando aquela frase do Churchill: o Ocidente escolheu a vergonha diante do Talibã, escolheu a humilhação para tentar evitar uma guerra. Teve a humilhação e agora vai ter uma guerra. Vai ter uma guerra contra o Talibã e o Estado Islâmico. Sim, porque é inconcebível que... Né? Agora a guerra é dupla, né? Obviamente, essa guerra será exportada, né? Porque agora nós vamos reviver toda a estrutura do terrorismo mundo afora e é questão de mais alguns momentos para começar a explodir bomba por tudo que é lugar, semanas, isso é questão de dias, né? Novos problemas com trânsito aéreo, aviões, enfim. Imagina. E essa é a questão central da democracia, eu acho. Que é uma pergunta que a gente precisa fazer. A democracia pode admitir no seu seio forças cujo objetivo final é a destruição da democracia e que não fazem nenhuma questão de esconder isso? Tá? Você chama para sua casa para tomar um café com você e debater alguém que você sabe cujo objetivo último é roubar tudo que você tem e te matar? Essa é a bola quicando na quadra de todas as democracias ocidentais que hoje estão manietadas pelo politicamente correto. Qualquer tentativa um pouco mais assertiva de você explicar o que está acontecendo pode render a você, né, consequências gravíssimas. Então, o discurso e a ação está totalmente preso nos ditames na maior parte das vezes, ridículos do politicamente correto. Enquanto isso, você tem, do outro lado do mundo, a China, a Rússia e agora o Talibã e o Estado Islâmico, que não tem nenhum problema em fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos, não? Sim, é dramático a gente ver. É dramático a gente ver como a liberdade e a democracia pela qual se lutou tanto, né, em especial ao longo do século XX, né, com 2 grandes guerras, né, e outras tantas que não foram globais, mas foram terríveis, como a Guerra da Coreia, como a Guerra do Vietnã, enfim, como outras que se estenderam, né, e foram terríveis, lutas contra regimes autoritários, para que a gente veja agora, né, no século XXI, já passadas as 2 primeiras décadas desse século XXI, a gente vê o Ocidente claudicante e se destruindo por dentro, né? Porque observando a longo prazo quais são as 2 grandes forças que vão dominar até o fim do século XXI. China e muçulmanos. Essa é que é a realidade. China e muçulmanos. Os muçulmanos em breve já vão compor a maior religião, vão superar o número de cristãos. Portanto, vão ser a maior força religiosa do planeta. E a China, né, com toda a sua prática autoritária, com todo o seu marxismo, né, com toda a sua
fúria comunista, né, tendo um gigantismo econômico e um protagonismo grotesco. E nós, no Ocidente, cheio de pruridos e destruindo por dentro, né, as bases que geraram a civilização ocidental. De modo que o prognóstico ele é um pouco preocupante. Se nós não mudarmos radicalmente de rumo, né, e tivermos um senso de proporção das ameaças, né, eu temo, né, um final de século XXI. Claro que não estarei mais aqui, né, mas temo pelos que ficarem, né? Temo pelos que ficarem, porque você vê tanto internamente, né, o cenário em prol da liberdade é hostil, quanto na política internacional, né? Aqui nós temos partidos que querem, né, a destruição do sistema, um livre funcionamento, porque, a rigor, o que um PCdoB quer? O que um PSOL quer? O que um PT deseja? O que um PCO, um PSTU, e assim sucessivamente, um Partido Socialista, o PSB, o que eles querem senão a destruição do atual sistema, com o fim de propriedade privada, fim de liberdades individuais, o coletivismo em todas as instâncias, né? Então, tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional, o que a gente encontra são inimigos da liberdade, ditando as regras e dominando o cenário intelectual, o cenário cultural. Então, acho que antes da gente pensar em reformas mais ousadas, digamos assim, ou mesmo uma nova constituinte, como tem proposto o Luiz Felipe de Orleans Bragança, talvez seja mais interessante centrarmos os esforços nessa guerra cultural, né? Porque acho que esse é o elemento predominante. Eu acho que a gente está passando, Rodrigo, por uma época complicada. O mundo já passou por outras épocas, né? Se você lembrar da época da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo se via diante, né, das ameaças gêmeas do comunismo stalinista e do nazismo, era uma época, eu imagino, quem vivia naquela época devia pensar, poxa, o mundo está acabando, né? Eu não tenho para onde correr. Tanto que as democracias ocidentais, para enfrentar o demônio do nazismo, tiveram que fazer, né, um pacto, né, um acordo com o demônio do stalinismo. E aí derrotaram o nazismo e imediatamente após o stalinismo, o comunismo virou o inimigo dividido. Então, o mundo já passou por outras situações parecidas, né? Eu acho que o grande problema hoje é falta de gente, Rodrigo. A gente tem escassez de líderes como você, que lembrem as pessoas dos fatos, das ideias, porque se você for pensar em termos de poder absoluto, o Ocidente ainda reina supremo, né? Os Estados Unidos continuam a ser a maior potência militar ocidental. O que está aleijando os Estados Unidos hoje é essa BLM, o cacete A4, que isso, né, derrota o país, derrota a nação por dentro. Mas o Ocidente hoje ainda domina, ainda predomina. Se amanhã ou depois, e que Deus nos livre disso, a gente for passar por um conflito real, não tenho dúvida nenhuma que o Ocidente vai sair vitorioso disso, né? A China é uma potência, tem 1 bilhão e tantas pessoas, tem uma economia, mas é um país de servos, não é um país de pessoas livres. No dia que essas pessoas resolverem levantar a sua cabeça e dizer não, chega, ninguém vai conseguir conter aquilo ali.
Uma situação. E essa situação que está acontecendo no Talibã, né, no Afeganistão, do Talibã, Estado Islâmico, isso aí é fruto da covardia ocidental. Né? Isso me parece com a nossa situação de segurança pública aqui. E eu explico para as pessoas, a gente jamais vai chegar a um ponto em que não existe mais crime. Isso não existe. Crime sempre vai existir, a gente vai ter que combater todo dia. Talibã, Estado Islâmico e afins, e Hamas, eles vão sempre existir, os malucos que são suicidas, e a gente sempre vai ter que combater. Os Estados Unidos não tinha nunca que ter saído do Afeganistão, não pode. Os Estados Unidos hoje são a polícia do mundo, queira a gente queira ou não isso, essa é a nossa realidade. Eu tenho fé no Ocidente, Rodrigo. Tem fé no Ocidente? Eu tenho fé no Ocidente. Eu tenho que o Ocidente traz as melhores propostas e as melhores perspectivas, mas atualmente o Ocidente escolheu, e a não ser que haja uma inflexão nessa trajetória, o Ocidente escolheu se imolar, digamos assim. Isso não é uma escolha do Ocidente. A gente hoje tem uma geração de líderes ocidentais fracos que nunca passaram por uma guerra, né? A geração que passou pela Primeira e Segunda Guerra Mundial já morreu toda. São líderes fracos, pusilânimes, subservientes à agenda do politicamente correto, covardes, incapazes de liderar. Mas não é o Ocidente, são esses líderes. Tanto que a gente teve 2 exceções recentemente, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Estados Unidos, infelizmente, o Trump não venceu as eleições, mas ali ele foi roubado, né? Vamos ser sinceros. Várias vozes. Ali ele foi roubado. Foi roubado. O golpe dos votos pelo correio foi fatal. Foi fatal. Né? Bom, e aqui corremos o mesmo risco. E essa é a diferença, porque e essa é uma luta assimétrica, né, Rodrigo? Porque o lado de lá rouba, e como eu falei, os meios justificam os fins, ou os meios são os meios. E o nosso lado não rouba. A gente quer fazer as coisas certas, a gente quer fazer as coisas do jeito que as coisas têm que ser. É uma desvantagem muito grande. Sim, é uma batalha completamente assimétrica, né? Até porque nós queremos combater mediante valores e princípios, e o lado de lá está justamente se lixando para valores e princípios. Né? Então, certamente é uma guerra assimétrica, né? É uma guerra assimétrica. Mas vamos ver e vamos mantendo uma agenda de lives para a gente ir analisando os desdobramentos, os acontecimentos, e ver se a gente, final de setembro, início de outubro, volta a se falar para ver como é que andam as coisas. Vamos ver se a gente mantém essa agenda, tá bom? Vai ser um prazer, Rodrigo. Meu nobre, conversar com você. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por dispor do teu tempo para a gente bater esse papo, e vamos continuar lutando. É o que temos. Vamos continuar lutando, porque é o que temos. Se entregar não dá. Se entregar não dá. Como disse Leônidas, o rei Leônidas, para os persas que pediram que ele entregasse as armas, né? Ele disse Molon Yabi, que quer dizer venham pegar. É isso aí. Tá certo. Um abraço grande, meu nobre. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.